A gente sempre utiliza essa palavra, a glória. Então nós vamos para a glória. Tendo a impressão ou tendo a concepção que glória é um local, o céu, lá onde nós vamos estar. Mas nós vamos verificar aqui com os irmãos, vamos tratar um pouco sobre esse aspecto e a gente verifica que glória de Deus é um local onde o Senhor Deus está, onde Ele habita. A palavra do Senhor vem dizendo que nós fomos feitos templos do Senhor. Esse é o propósito. Ontem até no final ali da ministração nós fizemos menção desse aspecto, né? Nós temos aquele texto de 1 Coríntios no capítulo 6, versículo 19, onde ele vem fazendo menção disso, ele vem fazendo menção desse aspecto, né? Não sabeis vós que o nosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Fostes comprados por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então, quando nós nos convertemos ao Senhor, quando nós colocamos as nossas vidas diante do Senhor, e nós somos cooptados por esta obra da cruz, uma obra bendita, onde nós morremos para o pecado, para a iniquidade, para a transgressão. Fomos sepultados, o velho homem morreu. Em Cristo Jesus, quando Ele ressuscitou, nós fomos ressuscitados juntamente com Ele para viver um novo padrão de vida. O cristão, ele foi ressuscitado em Cristo para viver um novo padrão de vida. A obra da cruz, a obra da libertação, ela propicia exatamente esse aspecto. Nós fomos libertos do pecado. Se o Filho vos libertar, João 8 vai tratar conosco, verdadeiramente sereis livres. Se Cristo vos libertou, verdadeiramente sereis livres. Não existe um meio cristão. Não existe um meio filho de Deus. Nós somos filhos de Deus ou nós não somos filhos de Deus. Ou nós somos salvos pela graça ou nós não somos salvos pela graça. Ah, mas como faz com muita gente que está dentro da igreja que ainda não nasceu de novo? O Senhor Jesus tratou sobre isso quando Ele vai falar sobre o joio que está no meio do trigo. Muitas pessoas que estão no meio da cristandade não são regeneradas pelo poder da graça de Deus. Estão porque gostam do ambiente, estão porque têm um bom convívio social, muitos estão para buscar uma bênção de Deus, muitos estão para buscar dinheiro e prosperidade, muitos estão por um interesse, mas esses que são filhos de Deus, eles foram atraídos no corpo de Cristo, morreram para o pecado e ressuscitaram para viver uma vida e uma vida nova em nome do Senhor Jesus Cristo. Isso é uma coisa maravilhosa, é uma coisa bendita. Estes filhos de Deus, eles são chamados para retornarem a um estado original. O Senhor, quando Ele criou o ser humano, quando Ele criou lá a raça humana, Ele não criou, obviamente, o ser humano nem santo, e não criou nem pecador. Ele criou o ser humano em um estado de inocência. E nós ali, em Adão, pôde-se fazer aquela opção pela árvore da vida ou a árvore do conhecimento do bem e do mal. Uma árvore apontava para a dependência absoluta de Deus, onde nós iríamos produzir a vida de Cristo em nós, e a outra árvore apontava para a independência. O ser humano, ele seria uma criatura independente. Ele caminharia fazendo as suas próprias escolhas, trilhando os seus próprios caminhos. E o Senhor, Ele quer nos levar para esse estado original onde nós habitávamos, ou Adão habitava ali com a glória de Deus. Você já pensou, toda a viração do dia, Deus vir para conversar com Adão? O que será que eles conversavam? Quem puxava o assunto primeiro? Que coisa maravilhosa! O que Deus falava para ele? Que assunto que Adão tinha para falar com Deus, o Criador de toda a glória? Mas esse era o estado que eles estavam ali.
Certamente um papo de aprendizado, de ensinamento, uma instrução bem detalhada. Um Adão que estava ali naquele momento e ele desfrutava desse ambiente da glória de Deus, porque na glória de Deus, quando se vive na glória de Deus, o homem ele é aniquilado, o ser humano ele é aniquilado. Quando apontaram para Jesus Cristo, um dos discípulos de João diz: olha aí, esse homem, esse mestre está batizando mais do que você, João, do que o Senhor. Ele diz: importa que ele cresça e que eu diminua, porque essa é a direção que nós vamos crescer na graça do Senhor Jesus Cristo. Nós vamos crescer quando nós estivermos sendo diminuídos e o Senhor Jesus Cristo e Ele estiver aparecendo em nós, a glória de Deus estiver sendo manifestada em nós, porque nós fomos chamados para refletir a glória de Deus por onde formos. O cristão ele precisa ser visto dessa maneira. As pessoas precisam olhar para o homem, precisam olhar para o cristão e não reconhecê-lo como cristão pelas vestimentas ou pela conta bancária. Chega um irmão de BMW, aí chega o outro de bicicleta, você diz: esse irmão aqui está em mais fé, está orando mais. Hoje, infelizmente, a igreja está sendo caracterizada, espiritualidade dessas formas. Não é por essa forma. Nós precisamos ser reconhecidos como filhos de Deus, manifestar a glória de Deus pela característica que Ele estabeleceu. Destilar o bom cheiro de Cristo. E Ele vai dizer lá o bom cheiro do seu conhecimento. Quando chegarmos para conversar com pessoas, estiver no nosso trabalho, ou estiver vivendo uma vida social, onde quer que nós estejamos, a nossa palavra, ela vai ser uma palavra sempre temperada com sal, vai ser sempre uma presença agradável. A igreja primitiva, ela caía na graça do povo. Ela não era uma igreja antipática, não era um povo que ninguém podia chegar perto, mas também não era um povo que dava escândalo, que escandalizava a igreja, maculava o nome do Senhor Jesus Cristo. Porque a obra que Satanás mais está fazendo no nosso tempo, e ele mais tem prazer de fazer, não é possessar as pessoas, derrubar as pessoas, é descredibilizar o nome de Cristo na nossa vida, para as pessoas olharem e dizer: é você que diz que é crente? É você que diz que é cristão com essa vida, com esse procedimento, com essa palavra, com essa linguagem? É desse jeito que você é cristão. E nós fomos feitos, e nós fomos salvos, e nós fomos regenerados para manifestar a glória de Deus. Alguém vai dizer: isso é impossível, isso não tem condição, isso não tem cabimento. Pedro, ele nos chama, né? Como o Senhor é santo, sede vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Isso tem um peso muito grande, um peso inclusive psicológico muito grande quando a gente analisa essa palavra do ponto de vista da humanidade. A gente diz: é impossível nós sermos santos aos moldes do que a palavra de Deus estabelece, aos moldes do que Cristo desenhou para nós. Mas isso é a nossa concepção. A igreja do Senhor Jesus Cristo hoje, as pessoas têm tido pouca autoridade para chegar diante dos outros e dizer, como Paulo disse: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Porque quando não existe regeneração, quando não existe o novo nascimento, quando o indivíduo não morreu para o que ele era, quando a soberba não foi aniquilada pela cruz, quando a altivez ainda habita o coração, o ser humano ele tem pouca chance, né, de sobreviver testemunhando do Evangelho do Senhor Jesus Cristo.